Eu tentarei fazer o meu melhor para agora à noite a gente fazer uma coisa um pouquinho mais compacta, mas ainda profunda, para a gente poder olhar para a palavra e tentar tirar tudo que tem no pacote. Às vezes eu sinto que se a gente pega um verso bíblico e a gente cava muito só naquele verso, a gente perde tanta coisa que está na história inteira. E demora para a gente contar a história inteira, né? Principalmente quando a gente está contando de 3 patriarcas e mais o bisneto do patriarca, então... Mas a gente vai seguindo. O bom é que a gente não tem... tem até filho aqui, mas não tem filho para ir voltar para casa. Então a gente está de boa. Vai ter que dormir aqui mesmo. Então a gente está bem. Eu não sei se você está seguindo a linha de raciocínio da Vida é Bela. Nós começamos cedo de manhã, hoje, conversando sobre as circunstâncias e como não existe somente aquilo que realmente está diante dos nossos olhos. Eu não quero entediar vocês com mecânica quântica, mas hoje a própria ciência, levando em conta a fenomenologia da própria física, não pode afirmar que somente aquilo que é mensurável e palpável é real. Senão nós não temos como explicar fótons que se comportam igualmente aqui na Terra e do outro lado do universo. Porque não há nada que explique como 2 partículas subatômicas se comportam do mesmo jeito como almas gêmeas. No dia que você responder isso, talvez você possa negar que há mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode explicar. Então foi mais ou menos por aí que a gente foi essa manhã. A gente tentou se inspirar, nós tentamos nos inspirar a olhar para a nossa circunstância, mas olhar novamente, porque muitas vezes à primeira vista nós perdemos tanta coisa. A gente olha, mas não enxerga. Só o medo faz com que a gente veja coisas que às vezes nem estão lá. É legal ter filho pequeno, porque às vezes como pai, meio que mal, eu sou um pai não perfeito, mas a gente tenta pregar umas peças nos filhos, e por mais que nós não celebremos o Halloween, eu amo dar susto em gente. Assim, é legal no Halloween, já tem aquele climão e tal, criado pela escola, principalmente nos Estados Unidos, criado pelos desenhos animados que estão aparecendo. E eu descobri nesse Halloween que eu não presto, gente. Porque existe um aparelhozinho que a Amazon lançou para nos monitorar dentro de casa. A Google também tem, a Apple também tem, que é os dots, né? Os assistentes de voz. Tem o Google que você fala, hey Google, e ele responde. Tem os da Amazon que você fala Alexa e responde. Tem o que não presta, o pior de todos, que é o do iPhone, que você fala hey Siri e ela não responde. Mas a Alexa é maravilhosa, principalmente quando você quer assustar alguém. Porque você pode fazer vozes saírem daquilo sem que a pessoa esteja esperando. E eu programei as nossas Alexas para, de forma aleatória, fazerem sons em casa no dia 31 de outubro desse ano. E eu digo, até eu fiquei com medo do que não estava lá. E esse é o poder que as nossas percepções têm. Nós não podemos confiar só no que vemos e no que ouvimos e no que sentimos. Porque tantas vezes isso não é a única realidade. Nós temos a nossa visão embaçada pelos nossos sentimentos, pela nossa circunstância. Então nós precisamos depender de algo mais. Conversamos sobre isso de manhã. Algo mais que impede a nossa vida em abundância, a vida bela de Roberto Benigni, é nós tentarmos olhar para o mundo com uma caricatura de Deus. Porque, querendo ou não, parte da nossa cosmovisão, parte da forma como observamos o mundo, como observamos a sociedade, como observamos a nossa vida, a quem está ao nosso redor,
perpassa pelos óculos que colocamos no rosto e chamamos esses óculos de Deus. Porque dependendo do nosso Deus, nós veremos coisas ou faremos coisas. Por exemplo, eu não tenho nenhum ódio mortal da fé muçulmana, mas a realidade é que a cosmovisão do Corão é uma cosmovisão que nos apresenta um Deus que faz com que enxerguemos o mundo de uma forma diferente. Enxerguemos o mundo com fiéis e infiéis. E pelo Corão precisamos agir contra os infiéis, convertendo-os ou eliminando-os. E onde que eu aprendo isso? Eu aprendo isso da forma como eu leio aquele texto e como eu coloco óculos, como eu faço uma hermenêutica da vida, como eu observo a sociedade, tudo através dos óculos que eu coloco. A nossa concepção de Deus filtra como nós observamos a vida. Existem muitos cristãos que colocam uma concepção de Deus completamente caricaturesca, senão deformada. Tipo aquela musiquinha, cuidado, olhinho. A gente canta isso como criança e chega como adulto, e todas as vezes que, por alguma razão, nos sentimos tentados ou até mesmo caímos na tentação, nós temos o medo de um Deus que, em vez de com graça e misericórdia nos restaurar e nos colocar em um local diferente daquele lamaçal onde estávamos, que é a revelação bíblica, nós pensamos num Deus que está esperando na próxima esquina para nos castigar e nos eliminar da face da terra. Isso parece mais com o Deus de outras revelações e não da palavra. Então é muito importante que nós olhemos direito e olhemos de novo, mas também é muito importante que nós olhemos para Deus como Ele é, e não com as caricaturas que desenharam para nós. Então, retomando numa frase, hoje à tarde, olha de novo para Deus. Talvez Ele não seja o monstro que pintaram para você. Talvez Ele seja o Pai Celeste que te ama e quer colocar você em uma vida bela, pois é essa vida que Ele quer para todos. A vida abundante não é algo exclusivista. É desejo de Deus que todos sejam salvos e tenham a plena consciência de quem Cristo é. Esse é o desejo de Deus. Então, depois a gente pode conversar a madrugada dentro sobre isso, tá bom? Eu não sou universalista, fiquem calmos. Com quem você parece em casa? Com quem que você parece? Com seu pai? Seu pai? Mãe, vó? Quando você fala que você parece com a sua avó, por que você diz isso? Fisicamente? Sim. Uma coisa interessante de ser pai, além de poder assustar os filhos em alguns momentos, é que depois de um tempo a gente começa a se enxergar neles. E isso é assustador. É assustador ver as coisas positivas que eles fazem, mas é mais assustador ainda vê-los repetir coisas, às vezes com o mesmo tom de voz e linguagem corporal que você já fez um dia. É aterrorizador. Que monstrinhos eu estou criando. E lá em casa a gente tem para todos os gostos. Tem uns que são parecidos fisicamente comigo e tem a personalidade da Alessandra, tem outros que são a Alessandra cuspida e escarrada ou esculpida em Carrara, em qualquer um dos dois serve. Tem outros que são... a gente tem 4, então a gente tem toda a matiz que você pode imaginar. Tem.
Mas um pensamento que sempre vem à minha mente, à mente da Alessandra, quando nós estamos na horizontal, os dois olhando para o teto, nem sempre é só isso que acontece, o meu sogro está aqui, ó, agora que caiu a ficha. Mas tudo bem, ele que vai ficar vermelho, não vai ser eu. Mas, depois você edita isso, tá, Palute? Lembra do momento. Mas, como faremos para que eles sejam mais inteiros que nós? Porque a verdade verdadeira é que nós somos quebrados. Você já se olhou no espelho existencial, não já? Eu já sentei com vários pais e eu já sentei na frente de terapeutas com a minha esposa. E a nossa indagação era, eu acho que quebrou, porque a gente está fazendo um péssimo trabalho. Vai ser uma porcaria. E os terapeutas normalmente dizem, não, vocês estão fazendo um bom trabalho, nos confortam e tudo, mas a gente volta em casa e... Cara, eu espero que eles sejam alguma coisa apesar de nós. E eu acho que isso se aplica a quase todos os pais. Chega um momento em que começa a dar um certo desespero de será que a identidade deles está equilibrada? Será que eles estão inteiros? Ou será que são várias peças de quebra-cabeça que vão ficar com pontas e que um dia a gente vai ter que pagar milhares, ou eles vão ter que pagar milhares e milhares de reais com um terapeuta para tentar se ajudar e se encaixar e tudo mais, e ok, se isso for necessário, mas não seria bom ser inteiro? Se você olhar para a sua própria vida, essa vida que a gente quer que seja bela e a gente acredita que Deus quer que seja abundante, porque assim é a revelação do próprio Cristo, não seria legal a gente ser inteiro? Não seria legal a gente se olhar no espelho e dizer, cara, que legal, cara bonito. E aqui eu não falo de beleza estética, porque isso muda de tempo para tempo, de cultura para cultura. Sabe, assim, qualquer um de nós pode ser a Gisele Bündchen do próximo século, até os homens. Tá? Então não estou falando de beleza estética, eu estou falando de integridade existencial. De nós, assim como olhamos para as circunstâncias, assim como olhamos para Deus, de nós olharmos para nós mesmos e não olharmos para figuras deformadas daquilo que poderíamos ser, mas olharmos para a nossa imagem refletida para nós e nós podermos dizer, uau! Eu, na verdade, estou gostando do que eu estou vendo. Porque tantas vezes nos olhamos no espelho e temos todos os pensamentos, menos gostei. Por vários motivos. Tem um cara na Bíblia que, assim como Jacó, eu consigo me identificar. E me perdoem as mulheres por, desta vez, não trazer exemplos femininos. Então, vocês, infelizmente, vão ter que ficar com as imagens masculinas que eu estou trazendo. Mas tentemos construir isso, tá? Existem muitas mulheres, mas é um homem que vos fala. O rei Davi era um cara bonito. É dito que ele era bonito. Era meio ruivinho. Ele era pequeno, mas o cara era apresentável. Ele não era tão grande quanto os outros, porque na família dele tinham caras mais velhos e mais robustos e provavelmente mais pedrados. Mas a realidade é que Davi era um cara apresentável. E ele mesmo não sendo de uma linhagem real, ele mesmo, ele parece ter conseguido alcançar, por ser um grande guerreiro e por ter tido aquela experiência com Golias, parece que ele conseguiu alcançar uma certa
fama entre o seu próprio povo de que as mulheres quando ele passava, começava a cantar dizendo que Saul matou tantos e Davi matou mais ainda. Ele era respeitado, ele tinha não só o respeito moral, mas ele era aquele que os homens queriam ser e as mulheres queriam ter. Esse era Davi, antes de ser rei. Porque antes de ele ser rei, tinha um rei no lugar dele. Ele sendo até ungido já rei, ele teve que esperar um tempo para que o rei, por sinal, com quem ele até teve um relacionamento de amizade com o filho profunda e também de casar com a sua filha, ele era dessa família desse rei, mas ele não era da família real, queria matá-lo. Mas Davi era tão íntegro, então não só ele era bonito, não só ele era apresentável, não só ele tinha uma boa fama, mas ele era tão íntegro, que na oportunidade, várias que teve, mas numa principalmente, quando o rei se apresentou com as calças curtas diante dele e sem roupa, dentro de uma caverna, quando o rei entrou para as suas necessidades, Davi estava ao lado ao ponto de poder cortar-lhe as vestes, estava bem escuro nessa caverna, e ele não matou o rei, porque não seria através da mão dele que aquele rei seria retirado do trono. Isso era de Deus. Essa era a integridade e a confiança que Davi tinha em Deus. Então não só ele era íntegro, mas ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, no decorrer de sua vida, já como rei, já colhendo as consequências de uma vida bela, de uma vida reta, ele tem a sua experiência com tentação e com falha na tentação que todos nós conhecemos. A Record fez o favor de fazer isso pra gente, né? Todos nós conhecemos a história do rei Davi que caiu, adulterou, assassinou o marido da mulher com quem ele traiu e depois escondeu tudo. Há um trecho no momento em que Davi é desmascarado pelo profeta Natã, que me chama muita atenção. Se você puder abrir a sua Bíblia até o primeiro livro de Samuel. Desculpe, segundo, né? No capítulo 12. E eu só quero trazer um trecho do capítulo 12, versículo 7. Se trouxeram Bíblia, se trouxeram, leiam comigo o trecho inicial na NVI. Se você tem outra versão, segure os seus cavalos aí, não leia, senão vai virar uma balbúrdia santa, eu não gosto disso. Mas o que diz o verso 7 do capítulo 12? Leia. Você é esse homem. Você lembra da história? A história é a seguinte: chega esse profetinha, um profeta, um homem que não era rei, não era da nobreza. Profetas, eles não eram dados a palácio. Essa é a diferença entre profeta e sacerdote. Normalmente os sacerdotes estavam sempre em conluio corrupto com o governante da época. Até hoje, a diferença básica entre o sacerdote e o profeta é que o profeta denuncia o caráter diabólico dos sistemas que oprimem a humanidade. O sacerdote trabalha para o sistema. Infelizmente, essa é a realidade até hoje. Profetas existem e sacerdotes existem. Eles têm ofícios completamente diferentes. Os sacerdotes vivem no palácio, babando o sistema. Os profetas vivem no deserto, dizendo raça de víboras. Esses são os profetas. O profeta Natã, homem corajoso, chega ao palácio com Davi e começa a contar uma parábola.
A parábola falava de um homem muito rico com muitas ovelhas e um homem pobre com uma só. No dia de imolar a ovelha, de matar a ovelha para se alimentar, o homem rico, em vez de matar uma de suas 100 e poucas ovelhas, toma a única ovelha deste homem pobre e a consome. E irado, Davi diz: esse homem precisa ser punido. E a resposta de Natã é: você é esse homem. Algum dia você já foi desmascarado ou desmascarada? Aquele dia em que não dá mais para se esconder. Aquele dia em que a palavra em inglês é facade, toda a farsa, toda a maquiagem, toda a máscara cai e não tem mais como esconder. Já passou por isso? Às vezes nós passamos por isso não com outros dizendo que somos esse homem ou essa mulher, mas em momentos como o que tivemos essa tarde com Deus, em que, em vez de machucar a nossa coxa, como com Jacó, Deus afeta o nosso ego. E Ele nos questiona: quem é você? Ou nos faz nos vermos na sua própria palavra e nós olhamos aquilo que realmente somos, como Tiago diz. Eu fico imaginando o que passou pelo corpo, não só pela mente, mas pelo corpo de Davi, quando ele ouve as palavras de Natã: você é esse homem. Ele era o rei, ele podia matar Natã ali mesmo. Estaria só entre ele, Deus e Natã. Ele poderia negar. Ele poderia criar desculpas. Mas você já leu a história de 2 Samuel? Você sabe o que é que Davi diz? Eu sou esse pecador. Sou eu. E os textos seguintes mostram não o remorso, mas o arrependimento de Davi demonstrado em ações físicas, demonstrado em pranto, mas não só um pranto momentâneo, mas um pranto gutural. E Davi registra esse pranto em 2 salmos, mas nós vamos ler só o Salmo 51. Você pode abrir comigo? Olha a reação de Davi ao ser desmascarado, ao se vestir de saco, se vestir de trapos, jogar cinzas sobre si, demonstrando completo arrependimento e dor, principalmente porque por causa do seu pecado, o seu filho, ainda infante, iria morrer. Porque essa foi a consequência do pecado de Davi. Ele não só é desmascarado, mas o seu erro afeta a vida de outros, e normalmente é assim que acontece com a nossa vida, com quem somos. A nossa falta de integridade não afeta somente a nós mesmos. O nosso caráter deformado, a nossa vida deformada não afeta somente nós mesmos. Mas Davi tem a reação das reações. Olha como ele descreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que neve serei.
Faz-me ouvir o novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores, e eu adiciono como eu, se voltem para ti. Esse cara, poeta, foi confrontado com a realidade da sua imagem existencial, da sua realidade de identidade, pecador, vamos adicionar assassino, adúltero, vamos tratar disso em termos modernos, abusador, talvez estuprador, não é assim que a gente qualifica? Tudo menos rei, tudo menos homem íntegro, tudo menos belo, tudo menos um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, no momento em que ele é confrontado com a sua realidade, em vez de se esquivar, ele olha profundamente no âmago de quem ele é. E ele pede a Deus: me mude, porque estou arrependido. E um dia eu quero ter o prazer de poder ensinar outros como eu mesmo sou, para que eles venham a também ser transformados. Estava conversando com várias pessoas hoje, e uma das coisas que mais me confunde hoje no nosso movimento cristão, evangélico, seja lá como for, é que parece que nós deixamos de trazer esperança. Nós somos tão rápidos em condenar. Nós sabemos claramente, parecemos saber, os padrões morais que devemos sim cumprir e chamar outros a cumprir. Isso está bom. Nós temos plena consciência do que talvez seja e não seja a imagem humana que deve existir na face da terra, a começar por nós. Mas parece que o confronto é sempre ao pecado e ao pecador, mas não com um claro desenvolvimento e uma clara saída para que as pessoas saiam de ponto A para ponto B. E tantas vezes os cafés com que eu muitas vezes regava o meu dia incluíam lágrimas de pessoas dizendo: eu sei que sou pecador, eu não sei como mudar isso. Eu sei que eu estou errado. Como é que eu faço? Eu não sou aquilo que eu sei que Deus quer. E agora? Muitos falando até em suicídio, dizendo: eu não sei se vale a pena mais viver, porque eu já tentei de tudo. Eu já li a Bíblia, eu já orei, eu já fiz vigília, eu já jejuei e ainda não mudou. Quando é que vai mudar, pastor? Quando é que eu vou ter esperança de que eu vou ser algo diferente do que eu sou? E parece que constantemente, tanto nós, consumidores, quanto as empresas que fornecem o que queremos consumir, nos oferecem paliativos para uma dor existencial que eu e você temos e que tantas vezes não sabemos a cura e a solução. E o que mais me deixa embasbacado é que o Novo Testamento está estampado de ponta a ponta com a cura. Tipo Lulu Santos. Lembra de Lulu Santos, a cura?
Escute depois a música desse grande poeta que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a cura. Creio eu assim. Mas ele é... Leia a poesia de A Cura. Porque há cura. Senão nós não poderíamos ter esperança de um dia estarmos diante de Deus na estatura do varão perfeito. Ou numa tradução melhor, do varão e da varoa. Não poderíamos ter o texto de Romanos 8, que a Alessandra tem tatuado nas costas. Romanos 8, 28, que diz: todas as circunstâncias, todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que a gente lembra? É lindo. Eu faço a vontade de Deus e tudo vai dar certo na minha vida. Mentira! Todas as coisas contribuem, todas as circunstâncias contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com a sua vontade. E se você continuar lendo 29, 30 e 31, você vai ver que qual é a vontade de Deus. As coisas contribuem para o quê? Para que eu seja conformado à imagem de Cristo. Porque foi para isso que eu fui predestinado. E não somente eu, como todos aqueles que nasceram de novo. Eu fico imaginando o que passava pela cabeça de Davi quando ele é confrontado com "você é esse homem". E de onde ele tirou, pois nos parece muitas vezes, lendo o Antigo Testamento, de que não há tanta esperança, há só condenação. Não é o que parece? Parece que a lei só demonstra o caráter negativo do homem e que nós não conseguimos atingir o alvo, mas de alguma forma o rei Davi consegue se olhar diante de Natã e consegue vislumbrar perdão, misericórdia, graça e restauração. Ele parece ter um vislumbre de que eu não estou preso a quem hoje sou. Ele parece não estar preso à sua própria identidade. Deixa eu repetir. Isso é muito importante hoje em dia. Hoje em dia, na nossa cultura pop, de consumo, inclusive existencial, nós somos enganados pelo determinismo social e às vezes até determinismo biológico, que diz que nós estamos determinados a ser aquilo que nascemos para ser. Logo, não há esperança de mudança, não há esperança de transformação para ninguém. Porque se eu nasci de um jeito e vou morrer daquele jeito, que esperança eu tenho? Eu só tenho a esperança de ser aquilo que ou o meu DNA, ou os meus desejos, ou os meus afetos me condicionaram a ser. Eu estou preso a mim mesmo. E sabe qual é a mensagem de esperança que eu acredito que o Evangelho traz para toda a humanidade? Você é livre, até de você mesmo. Você não está determinado a ser nem aquilo que os outros queriam que você fosse, nem aquilo que os outros fizeram de você, nem aquilo que você se tornou. Você tem a liberdade para, sim, ser uma nova criatura. Aí eu não quero aqui entrar com todos os condicionamentos religiosos que talvez você tenha na sua cabeça sobre o que é nova criatura. Há cerca de 2 meses atrás, eu esqueci agora o nome do escritor e eu tentei procurar na internet e nós estamos sem sinal. Viciado em internet. Mas eu posso depois mandar para vocês. Um jovem de cerca de 40 e poucos anos, que teve a sua vida marcada por não somente vícios, mas tráfico, encontrou-se depois de um tempo envolvido, foi empurrado para vício e tráfico, porque só sobrou isso para ele fazer, tendo em vista a certeza que ele tinha de impossibilidade de mudança. E aqui eu não estou falando sobre cura gay. Eu odeio a concepção de cura gay.
é odioso o que se fala sobre cura gay, tá? Entendam para onde eu estou indo. Deixa eu terminar, antes de você se fechar, deixa eu terminar a minha história. Esse cara foi empurrado pela sociedade norte-americana, de classe média, protestante, para o mundo ilícito de drogas e prostituição, porque ele se enxergou e em um tempo em sua vida se viu tendo desejos homoafetivos, homossexuais e se viu expulso de todos os ambientes em que ele tinha algum tipo de composição de quem ele era, de identidade, e se viu acolhido somente pelo pior traste da sociedade, prostituição e tráfico de drogas. Veja bem que eu não incluí como traste da sociedade homossexuais. Estou falando sobre prostituição, abuso sexual e tráfico. Passou anos neste lugar, até que foi descoberto nos Estados Unidos, foi preso e sentenciado a uma pena perpétua. Não por ser homossexual, graças a Deus os Estados Unidos ainda não chegou nesse desatino. Talvez com Trump chegue um dia. Mas, depois de alguns anos preso, e com uma mãe e um pai que não o abandonaram, ele encontrou Cristo lá dentro. E eu gostaria de dizer para você que a história dele é marcada por uma reconfiguração de identidade. De que ele saiu de lá hétero, casou com uma mulher linda, teve 4 filhos e hoje vos fala: não, eu nunca fui preso, nunca fui traficante. E até onde eu sei, sou hétero. Eu acredito que sou. Mas a história dele me marcou, porque em falando da sua identidade, ele falava sobre si mesmo, do púlpito, numa igreja branca americana, como oriental, homossexual, ex-traficante e ex-go-go boy. Mas não ex-homossexual. Ele afirmou para mim, talvez as palavras mais belas sobre identidade que eu já vi. Ele afirmou o seguinte: o oposto da homossexualidade não é a heterossexualidade. Você ouviu o que eu falei? O oposto da homossexualidade não é a heterossexualidade. O oposto da homossexualidade é também o mesmo oposto da heterossexualidade. Porque o oposto da heterossexualidade humana e o oposto da homossexualidade humana, o oposto da bissexualidade humana, o oposto de qualquer e todas as identidades humanas é santidade. O grande problema é que nós associamos identidade humana à heterossexualidade masculina, patriarcal, hegemônica. E aí nós queremos encaixar as pessoas do mundo inteiro nessa caixa e dizer: a forma de seguir a Cristo é ser hétero ou é ser alguém sem sexualidade. Enquanto este homossexual não ativo, celibatário, que se fez eunuco para servir a Cristo, me apresentou uma concepção de identidade que deve ser a identidade de héteros, de homos, de bis, de a, de pan, de qualquer que seja a identidade que cremos momentaneamente em ser a nossa. Deus não está criando um exército de heterossexuais. Deus está criando uma comunidade de santos. E santos se comportam como tais. Ah, mas Winston, como é que se vive a santidade sendo X, Y, Z? Vamos tomar café. Eu posso tomar café virtual com você, ou tem Sara, tem Maguinho, eu estou jogando aqui uma curva para todo mundo, né? Mas como que se vive santidade? Eu acredito que o Evangelho também nos apresenta a identidade em desenvolvimento que todos nós temos e precisamos ter. Vamos lá, vamos para Colossenses. Eu vou terminar com Colossenses.
Agora todo mundo quer abrir a Bíblia. É inacreditável quando a gente fala sobre sexualidade, a Bíblia se torna tão relevante. Colossenses, traduzido para o português, não está em grego, tá? Você já notou que o livro de Colossenses está em português na sua versão, ela não está em grego. Ela não só está em português, mas, contrário à vontade de Deus, adicionaram alguns títulos. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que quem adicionar, nem que seja um i para esse negócio, vai ser condenado. E aí, algum tradutor resolveu interpolar alguns temas, que acredito eu são contra a vontade de Deus, porque isso adiciona à Bíblia. Eu acho que não precisa, a Bíblia já é completa. Olha o que diz em Colossenses 3, no cabeçalho de Colossenses 3, pelo menos na NVI. Instruções para um viver santo. Uau! Não é que diz como é que um santo vive? Não diz como é que um hétero vive. Diz como um casal deve viver. Mas não diz como um hétero deve viver, diz como um solteiro deve viver. Não diz como um hétero deve viver, diz como uma mulher viúva deve viver, mas aqui diz como que se deve viver em santidade. Vamos lá, Colossenses 3, olha o que diz. Olha como é bem diferente das conformações externas que a religião muitas vezes nos impõe. Portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado. O pressuposto é, você morreu e foi criado em nova criatura. E se você morreu e é uma nova criatura, a sua identidade, acredito eu, mudou para uma identidade em desenvolvimento de santidade. Logo, a sua identidade não é mais determinada pelo seu DNA, mas é determinado pelo seu relacionamento com Cristo. Então, pouco me importa se um dia descobrirem um DNA de criminoso. Eu, se tiver esse DNA, não preciso me conformar a esse DNA, sabe por quê? Porque eu morri em Cristo e sou uma nova criatura. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, eu não sou criminoso, mesmo que tenha o DNA de criminoso. Porque eu não sou determinado nem mesmo pelo meu DNA. Winston, mas os seus olhos são iguais aos do seu pai. Vamos deixar de baboseira? Você entende o que eu estou falando? Eu não tenho como mudar a cor dos meus olhos. Os meus olhos são determinados biologicamente. Eu não tenho como mudar muitas características físicas minhas. E quanto mais velho eu fico, mais parecido com o meu velho eu fico. Mas eu não sou determinado existencialmente para seguir as minhas compulsões, os meus desejos, as minhas paixões ou os meus devaneios. Porque eu sou livre em Cristo Jesus, porque eu já passei da morte para a vida. Leia o Novo Testamento. Continua ele. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Deixa eu tentar esmiuçar um pouco o que está dizendo aqui. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Sabe o que a gente faz em Halloween? Muitas vezes quando a gente sai para fazer trick or treat, cristão lá faz também, tá? Lá os cristãos também saem pedindo docinho pela rua. A gente se veste de uma coisa que a gente gosta, coloca uma máscara e sai pela rua dizendo trick or treat, e as pessoas normalmente querem dar um treat e não tem um trick. Eles querem dar uma guloseima e não a travessura, porque a travessura pode ser chata, ninguém faz mais isso hoje em dia. Mas por que eu trago isso? Aquela máscara me esconde a minha identidade. O que ele está dizendo é que na minha morte existencial, a minha identidade foi substituída por uma identidade que esconde, altera, muda a minha identidade anterior. Eu sou ressuscitado com Cristo e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu não estou aqui falando o que o Winston gosta de falar, é o que a Bíblia nos ensina. Em Colossenses, em Filipenses, Colossenses, Efésios, em Gálatas, em Romanos, no Novo Testamento inteiro. Eu sou uma nova criatura, como você o é.
e eu estou escondido em Cristo. Logo, a minha identidade não é mais hétero, a minha identidade não é mais homo, a minha identidade não é mais criminoso ou não, a minha identidade não é afeito à pornografia ou não, a minha identidade não é mais corrupto ou não, a minha identidade é Cristo. Só Cristo. Paulo continua. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Nós passamos agora por crises, porque nós vivemos, desculpem-me, a realidade de já termos passado por um novo nascimento, mas não a realidade de termos sido completamente transformados em glória. Mas quando Cristo for manifestado, de acordo com a sua palavra, nós seremos também manifestados em glória e passaremos a viver totalmente o que potencialmente somos. Mas somente com a realidade de termos morrido em Cristo e nascidos de novo em Cristo, ressuscitados já nele. Essa é a mensagem do Evangelho. E Paulo continua, e eu só quero ler numa batida. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Olha quais são todas essas coisas. Deixa eu de novo reafirmar. Todas essas coisas não são só sexuais. Parece que nós temos como cristãos tara sexual. É a única coisa que a gente consegue falar sobre sexualidade muitas vezes. Mas olha a lista que Paulo dá. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram o velho homem com as suas práticas e revestiram o novo, o qual você está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, que eram duas etnias, grupos étnicos, não só etnia, mas grupos étnicos maiores, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todo. Qual é a nossa identidade então? Qual é a imagem que temos no espelho existencial quando nós olhamos? Ou quando somos forçados a enxergar, como Davi foi, forçado a enxergar quem ele era. A única esperança que temos é que morremos e nascemos de novo, e hoje não somos mais o que um dia fomos ou aquilo que fomos determinados a ser. Mas somos novas criaturas em Cristo. Talvez você esteja dizendo, pô, Winston, mas isso tudo é lindo. O problema é o seguinte: Cristo provavelmente não vai voltar hoje à noite, e eu não vou ser glorificado hoje à noite. Eu provavelmente ainda vou continuar com as minhas pulsões, com os meus desejos, com as minhas dores, com as minhas caricaturas pessoais, e eu vou continuar tendo que lidar com isso diariamente. Como que eu vivo, então? A única resposta que nós podemos ter é o chamado de Cristo para todos os seus discípulos. Você lembra qual foi? Gente, vamos para o céu? Vamos para o céu. É o chamado de Cristo? Não. Esse é o chamado do dono da Tesla. Ele quer ir para o céu. Ele quer fazer foguetes e ir para Marte. O Elon Musk está tarado pelo universo. Ele quer ir para o céu. Esse não foi o chamado de Cristo. O chamado de Cristo não é pare de sofrer. Não, muito pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflições. Mas parece que ele tem um pouco de esperança quando ele diz, mas tenho esperança, eu venci o mundo. Sabe qual é o chamado de Cristo? Lembra? Se não são esses.
aquele que quer vir para perto de mim deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e seguir. Winston, você está me falando então que a vida de um cristão envolve sofrimento diário contra a sua própria identidade, determinada talvez até pelo seu próprio DNA? Bingo! Winston, me falaram isso quando eu cheguei na igreja e o pastor falou que se eu aceitasse Jesus, Jesus ia me transformar e eu ia para o céu. Sabe uma das coisas que eu mais tenho que fazer como pastor? Eu tenho que muitas vezes tirar o engano que meias palavras num sermão mal feito fizeram com pessoas. A vida de um cristão, logo, daquele que se identifica com Cristo, é uma vida de metamorfose. É uma vida de metanoia. E mudar dói. Se olhar no espelho e ver não uma imagem bonita, mas um monstro, dói. Mas Tiago, irmão de Cristo, irmão de Jesus, nos diz que o homem que atenta para a palavra e se olha atentamente e faz alguma coisa é aquele que realmente está vivendo essa vida com o Cristo, o Messias, aquele que nos dá a esperança de uma nova vida. Então, o desafio para finalizar a vida bela. Como é que a gente vive, então, uma vida bela sabendo que nós continuaremos a lutar, continuaremos a nos negar, continuaremos a participar do processo de transformação, de metanoia, de metamorfose, de mudança daquilo que guturalmente somos? A esperança de que Cristo morreu por nós e hoje nós somos aceitos exatamente como somos. Deixa eu lembrar a vocês o que o próprio Paulo nos afirma acerca de nós sermos aceitos como nós somos. Que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Eu não sou aceito porque eu estou hoje um pouquinho mais parecido com Cristo. Eu não sou aceito integralmente por Deus porque eu comecei a ser condicionado por algumas atividades religiosas que por fora fizeram com que eu parecesse um pouquinho melhor. Muito pelo contrário, eu e você estamos sendo transformados dia após dia pelo Espírito Santo que habita em nós. E talvez você fale, Winston, tu crê no Espírito Santo mais do que você possa imaginar. Porque senão eu não estaria aqui com vocês. Porque eu, deixado aos meus próprios desejos e à minha própria carne, a última coisa que eu seria um pastor pregando a vocês. Eu provavelmente estaria envolvido com pornografia, com prostituição, e estaria envolvido em todos os tipos de devaneio heterossexual que você possa imaginar. O que você acha que me dá esperança? O que você acha que dá esperança ao cara que testemunhou dizendo que o oposto da homossexualidade não é a heterossexualidade, e sim santidade? A única coisa que pode nos dar esperança é nós olharmos de novo e vermos que nós somos, sim, criaturas em transformação, filhos de Deus em transformação, completamente aceitos pelo Pai, mas em processo de. E sabermos que somos aceitos completamente com a figura do filho pródigo, que não chega em casa limpo, cheiroso e pronto para assumir de novo as funções de filho do pai, mas chega ao pai e não é permitido nem falar. Você já atentou para a parábola, a historinha inventada de Jesus Cristo sobre o filho pródigo? O pai não permite nem que o filho termine a frase decorada. Lembra qual era a frase? Pai, eu pequei diante de ti, diante de Deus, e não sou digno de ser chamado seu filho, me faz um dos teus jornaleiros, servos, trabalhadores. Quando ele treina
por todo o caminho e chega lá, o pai não deixa nem ele começar. O pai chama os seus servos e diz: coloque uma sandália no pé do meu filho. Coloque um anel no dedo do meu filho. E façam uma festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. O pai não espera que o filho tome banho. O pai não espera que o filho nem peça perdão. O pai assume o filho na mera expectativa de que o filho estava voltando para casa e podia ser transformado e novamente voltar a conviver com o pai. Essa é a esperança expressa do Evangelho. A esperança expressa do Evangelho não é um bando de filho perfeito em casa reclamando que o pai não faz o que ele quer. Esse é o filho mais velho, esse não é o filho pródigo. E o filho mais velho não termina a história dentro de casa, ele termina a história saindo de casa e não participando da festa com o pai. Você já leu essa história? O filho mais velho, santo, que sempre fez tudo que o pai mandou, não fica para a festa. Ele vai embora, porque ele não consegue admitir que ele mesmo dentro de casa, ainda estava em processo de. Mas o filho pródigo, ele termina com anel no dedo, sandália nos pés e com um novilho morrendo para uma festa. E ele nem tomou banho. Sabe o que é que eu aprendo com a história de Cristo? Que o objetivo de Cristo não é lavar por fora um bando de hipócritas. Não é pintar de cal várias sepulturas. O objetivo de Cristo é recriar a humanidade a partir dele mesmo. E essa humanidade somos nós, mas não somente nós. São todos aqueles que estão sobre a face da terra. E você é um deles. Eu queria terminar de uma forma diferente agora à noite. Tem duas músicas do Estevão Queiroga que me massacram. O Estevão Queiroga tem esse poder comigo, eu não sei se contigo também. Mas as músicas do Estevão Queiroga parece que ele se escondeu em casa ou pegou o feed da câmera que eu tenho lá em casa e viu tudo que eu sou e que eu faço. E aí ele, baseado na minha vida de porcaria, muitas vezes ele escreveu. Uma delas é espelhos. Espelho. É hora de juntar cacos de um espelho que caiu ao chão. Se você nunca ouviu, procura no YouTube que tem. Mas a outra música é Quem Sou Eu? De novo, foi escrita por um homem. Mas eu espero que a Mical consiga cantar. Tem a letra legal. Mas eu pedi para a Mical cantar porque ela conhece a música. E eu queria que você atentasse para a letra que o Estevão Queiroga colocou. E logo depois disso nós vamos orar e vocês vão para os grupos de vocês. Depois de um cafezinho. Mas eu queria que você atentasse para a letra. Porque parece que o Estevão consegue colocar em poesia e tantas vezes a poesia é melhor que a prosa. Muitas vezes em 5 segundos a poesia substitui 1 hora de prosa. E ele nos confronta com a realidade de nos olharmos e de termos esperança para uma vida bela ao nos olharmos no espelho. A sociedade hoje vai nos dizer que nós devemos aceitar quem somos, exatamente como estamos. E aceitando como somos, exatamente como estamos, nós seremos felizes. E que viver o determinismo social, biológico, sexual, existencial e todos os outros determinismos que você possa imaginar é o caminho para a vida bela. O problema é que se eu for seguir as minhas compulsões, eu vou acabar matando vocês.
Porque uma das minhas compulsões é ira. Eu não vou perguntar qual é a sua, porque a pergunta é quem sou eu? Isso é problema seu e Deus. Mas a realidade é que quando eu estou preso às minhas próprias paixões, eu sou escravo delas, eu não sou livre. Da mesma forma que nós na CV, na Comunidade Viva, somos avessos à escravização pela lei, e nós jamais substituiremos a graça pela lei, e não condicionaremos pessoas a viver a lei, e sim apresentaremos as pessoas a Cristo, a graça de Cristo, a transformação que o Espírito Santo traz, nós também não nos renderemos à escravização do condicionamento, seja qualquer ele que seja, ou do determinismo, seja qualquer que seja. Você é livre. Você não é preso ou escravo daquilo que você foi feito. Seja o que quer que você queira imaginar com isso. Você é livre para ser a imagem de Cristo, em processo de aperfeiçoamento. Aqui na CV a gente chama isso de ponto A para ponto B. Em muitos lugares a gente celebra quando a pessoa larga o vício, vamos pensar no vício que é mais fácil de falar, né? Larga o alcoolismo. Aí todo mundo celebra dizendo, pô, o cara agora não é mais alcoólatra. O cara agora está livre do alcoolismo, é um novo homem. Você e eu sabemos que isso é mentira. Aqui na CV, quando o cara passa um dia sem beber, a gente diz, e aí cara, como é que o cara tá? Ele tá de ponto A para ponto B. E sabe o que a gente faz na liderança tantas vezes? A gente celebra. Sabe por quê? Ponto A para ponto B. Eu lembro no dia que a gente fez festa, porque a Becky, a líder do nosso departamento de crianças, seria a versão feminina do Guedre. Ela completou 5 anos de sobriedade. Ainda alcoólatra. Mas há 5 anos livre daquilo que a escravizava. Nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sei qual foi o número que ela me falou lá em Texas, a última vez que eu a visitei. Mas eu acho que já está por volta de 10 ou 11 anos. Livre. Não é ex-escrava, não é alguém que está tentando não beber hoje. É alguém livre que hoje pode escolher viver uma nova vida. A Becky tem, seja por DNA, ou seja por criação, ou seja por problemas que ela enfrentou na vida, ela tem compulsão para a bebida. Ela não é escrava da bebida. Ela hoje é livre em Cristo Jesus. Agora, se isso pode ser com determinismo alcoólico, por que não pode ser com qualquer outro determinismo que a sociedade ou até mesmo a igreja diga que você deve ter? A vida bela não é uma vida condicionada pela lei e nem escravizada pelas nossas paixões. É uma vida livre em Cristo Jesus para sermos aquilo que Deus deseja no final das contas que sejamos. E sabe o nome disso? É santo. Para finalizar, que é uma foto de santo, não é Santo Agostinho, ele é lindo, não é ele. Não é São Francisco, ele é muito belo em tudo que ele fez depois de se aperfeiçoar um pouco. A foto de santo que nós temos é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós vivermos pautados na vida dele, habitados pelo Espírito Santo e caminhando as caminhadas dele, em comunidade, confessando uns aos outros para que sejamos curados, permitindo que outras pessoas possam entrar convidadas à nossa vida e possam começar a dizer, Winston, você errou, beleza, mas isso é passado, vamos caminhar. Isso é esperança. E isso deveria nos trazer vida bela. Em vez de medo, deve nos trazer esperança de uma vida diferente.
Que Deus nos abençoe a não só ver nossas circunstâncias e olhar de novo para elas, não somente olhar de novo para Deus e tentar ter uma visão real de quem Deus é, mas quando impactados pela questão de quem sou eu, podermos resolutamente, talvez essa seja uma palavra, um palavrão, né? Com certeza, fazer como o Benjamin faz comigo ou o pequeno Daniel faz com a Débora e o Daniel. O pequeno Daniel não, pequeno Mateus, pequeno Daniel também, né? Ou a Bia faz com a Michele e com o Edgar. Quem você é? Provavelmente eles farão como o Benjamin fazia até pouco tempo atrás, quando ele começou a então ver que ele era Ben. Sabe como ele falava? Eu sou filho dele e dela. Quem que é você? Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é livre. Você é livre para parecer com Ele. E que isso seja realidade nas nossas vidas. Deus nos abençoe.